Obrigado, Davi, pela história. E agora vamos também poder ter o nosso momento espiritual com a palavra de Deus. Não sei se vai funcionar ou não. Deixa-me ver aqui. Ok. Quando pouco com Deus é muito. E hoje queria trazer uma reflexão para que possamos entender realmente que Deus está interessado em que basta um pouquinho que nós possamos oferecer a Ele, se faça muito. E diz assim, a Bíblia, em Marcos capítulo 12, versículo 41 a 42. Diz assim: estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12, 43 a 44. Acho que está aqui a fazer a interferência. Já desliguei. Jesus estava na sua última semana antes da Páscoa. Eu estava ali a pregar no templo, a ensinar no templo, e quando depois ele assentou-se diante daquela arca do tesouro para ver como as pessoas ofertavam aquilo que elas traziam para Deus. Estava ali uma viúva, mas para percebermos bem essa história, eu queria levar-vos para pudessem compreender o contexto no qual Jesus disse essas palavras. E vamos ver um pouco o contexto. E diz assim: ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestidos compridos e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram a casa das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Então nós temos aqui este texto que lança luzes para aquilo que nós vamos agora, depois, mais tarde, meditar. Jesus aqui estava a ensinar e ele dizia claramente: olha, atenção a escribas. Porquê? Porque eles estão belamente vestidos, andam nas praças e mostram toda a pompa, toda a beleza que eles têm, mas o quê? Mas infelizmente são corruptos. Mas porquê? Porque eles, o que é que fazem? Devoram a casa das viúvas. E a palavra devorar aqui em português, pronto, é assim forte, mas no grego também quer dizer pilhar. Ou seja, eles chegam ali, vão extorquir o dinheiro das viúvas e elas já não têm muito. Mas o pior é que depois elas ficam com pouco para viver. E é por isso que quando Jesus conta a história que vai seguir, então vemos que já logo no início existia um problema de corrupção, uma classe superior que achava-se que era a elite espiritual, mas que no fundo praticava a corrupção. E para além de praticar a corrupção, elas o quê? Elas amavam o quê? Serem as primeiras. Serem as pessoas bem vistas, as pessoas realmente de renome, e que eram, digamos, o padrão da sociedade naquele momento. Pode, talvez, alguém da igreja ostentar um grande padrão na sociedade? Pode alguém da igreja achar realmente que é digno de louvor, que é digno de ser louvado? Pode alguém da igreja também parecer que é melhor que as outras? Isso é o caminho para a corrupção. Isso é o caminho para a queda. Porquê? Porque a queda começa quando nós achamos que somos superiores aos outros. Mas mais do que isso, nós temos aqui a corrupção. Quando estes homens entram, sob pretexto de fazer longas orações, sob pretexto de serem espirituais, mas que por trás vão extorquindo dinheiro àqueles que mais necessitam.
E foi assim que Jesus, aí a mostrar, diz, atenção a essa classe de pessoas. Em seguida, Jesus vai contar, Jesus vai ajudar-nos a perceber esta história. Eu estava ali de frente à Arca do Tesouro e ele observava a maneira como as pessoas davam. Então, todos davam. E dizia que a multidão lançava o dinheiro na Arca do Tesouro e muitos ricos davam muito. E desses ricos estavam também os escribas, homens de posse. Também davam muito. E se calhar eles davam aquele que eles extorquiram das viúvas. E é por isso que elas tinham muito pouco para oferecer. Então lançavam muito. Vindo, porém, aquela pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. O que é meio centavo? Não é nada. Hoje em dia, com a subida de preços, nós vemos cada vez mais, tanto gasóleo, gasolina, os bens essenciais, nós vemos cada vez mais, a vida tem de tornar-se difícil. E alguém viver só de centavos é para me dizer que vive na miséria. E tem muita gente vivendo na miséria. Mas também tem muitos ricos dando, mas dando pouco. Dando ou para ostentar que dizem que dão, mas que no fundo estão aqui a mostrar que não têm cuidado nenhum para com os mais necessitados. E Jesus estava aqui a observar, vendo como as pessoas davam. Eu hoje quero também dizer aos irmãos que Jesus olha também a maneira como nós damos, a maneira como nós oramos, a maneira como nós estudamos a Bíblia, a maneira como nós amamos. Jesus vê a maneira também como nós servimos a Ele. E a questão é, estou eu fazendo bem? Estou eu fazendo realmente aquilo que Deus pede de mim? Com o coração inteiro, com o coração alegre, com o coração grato? Ou estou eu dando só porque outros fazem, só porque é bom fazer isso? Estou eu vindo à igreja porque os meus pais vêm? Estou eu vindo à igreja porque a Bíblia diz? Ou estou eu vindo à igreja com outra motivação? De partilhar, de conhecer Jesus, de pedir a Jesus realmente que faça com que a palavra que eu tenho ouvido transforme a minha vida. Como estou eu? E Jesus está a observar-nos. Não para... como eu vou dizer? Não para criticar-nos, não para mandar-nos abaixo, não para denegrir-nos. Mas Jesus está a olhar-nos porque Ele deseja que nós alcancemos a norma na qual Ele nos chamou. E se calhar, se nós ainda não estamos lá, Ele deseja, na mesma, que nós possamos olhar para Ele. Da mesma forma que Ele estava a olhar para a Arca do Tesouro, Ele quer olhar para aquilo que está dentro do nosso coração. Porque dentro do nosso coração vale mais para Jesus do que aquilo que eu posso dar para Ele. E é isso que Ele está a olhar. É isso, Ele está a olhar para o nosso coração. Porquê? Porque Ele deseja que o nosso coração seja alinhado com os seus propósitos. Para que Ele realmente, aquilo que eu dou, aquilo que eu faço, possa ser uma bênção sem medida. Então diz a Bíblia que aqueles homens deitavam muito e aquela própria viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E o que é meio centavo? Quando nós recolhemos os dízimos e as ofertas, nós muitas vezes também vejo centavos aqui, centavos acolá. E nós podemos dizer assim, o que são centavos? Mas, queridos, para Deus, mesmo este meio centavo, com Deus é muito. Mas depende da forma como nós damos, queridos. Depende da forma como nós estamos realmente a fazer avançar a obra de Deus aqui na Terra. Depende também como nos damos com fé. Ou se damos só porque temos que dar, porque já temos dado continuamente, ou porque nós damos motivados pelo amor que nós temos por Deus. Perdão. Ok. Muito bem. Paulo diz assim, não sabeis vós, os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo. E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Isso ordenou também o Senhor, que os que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho. Porquê que eu vos fiz ler este texto? Este texto vem na sequência daquilo também que Jesus estava ali a presenciar. Todas as pessoas levavam algo. Porquê? Porque era a forma como Deus designou para dar sustento à sua casa, mas propriamente os sacerdotes que ali administravam o sacerdócio.
Então eles tinham que viver. E a tribo de Levi praticamente não tinha grandes recursos. O que eles tinham é cada tribo que trazia para que houvesse sustento na casa do Senhor. E então Paulo aqui, a dizer isto, ele estava a dizer claramente que aqueles que administram no templo devem o quê? Comer do templo. Há muitas pessoas que dizem assim, não. A partir da cruz, não mais é necessário nem dízimos, nem ofertas. Mas nós temos que usar a Bíblia para perceber o que é que Deus nos quer ensinar. Porque havendo sacerdócio, sempre haverá o quê? Dízimos e ofertas. Mesmo que Jesus esteja lá no céu, queridos, pela fé, nós estamos em sintonia com Jesus aqui na terra. E Deus chamamos também para sermos o quê? Sacerdotes e reis. Então, havendo sacerdócio, havendo obra de Deus aqui na terra, todos nós aqui nesta sala somos aqui convidados a participarmos desse grande projeto. Que é sermos dizimistas e também trazermos a nossa oferta voluntária diante de Deus. Vamos avançar. O apóstolo aqui se refere ao plano do Senhor para a manutenção dos sacerdotes que ministravam no templo. Os que eram separados para esse sagrado ofício eram mantidos por seus irmãos, aos quais ministravam bênçãos espirituais. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. E isso é uma verdade que não foi alterada mesmo após a morte de Jesus. Encontra-se em Atos Apóstolos, página 234. Passo a ler mais. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram o que lhes sobejava, mas esta, de sua pobreza, deitou tudo o que tinha. Como pode ser? Ela deu 2 centavos. Algo insignificante. E para nós, com o olhar humano, não faz a diferença. Mas Deus tem uma perspectiva diferente da nossa. É olhar para a forma como eu dou. E Ele vai dizer claramente, Jesus, que ela deitou mais do que todos. Porque os outros deitavam o quê? O que sobrava. E eu pergunto aqui nesta sala, temos nós dado a Deus o que sobra? Do nosso tempo? Daquilo que nós fazemos com Deus? Temos dado a Deus a sobra do nosso tempo? Ou Deus tem sido o primeiro de tudo? Como é que nós damos as nossas ofertas? Será que nós, talvez, após fazer todas as nossas contas, sobramos só isso, aquela parte para Deus? Ou, antes de tudo, eu coloco-me em primeiro lugar, pedindo a que Deus seja o quê? O dono daquilo que eu recebi. Como é que nós temos feito realmente a nossa partição de dízimo das ofertas? Mas mais do que isso, queridos, isso vai muito mais além dos dízimos das ofertas. Vai na minha atitude de adorador diante de Deus. Tem Jesus sido o primeiro? Ou tem sido sobra? Aqui claramente Jesus está aqui a mostrar que Ele não quer sobra. Ele não contenta-se com isso. Porque Jesus, ela diz que por nós Ele viveu, Ele pensou e Ele orou. Jesus tinha, cada manhã Ele buscava o Pai. Para que pudesse realmente alcançar a raça humana, para que ela pudesse ainda encontrar salvação. Então Deus não quer sobras, queridos. Deus não contenta-se com sobras. Nós mesmos, nós não gostamos de sobras. Quem aqui nesta sala gosta de sobras? Quem aqui nesta sala gosta de ser o último? Todos nós aqui queremos ser o primeiro. Todos nós aqui queremos ser especiais. Então, não faremos nós, do nosso dízimo, das nossas ofertas, do nosso tempo com Deus, o mais especial para Deus. Mesmo a nossa vida, o nosso serviço, não será o quê? O melhor para Deus. E é por isso que Deus nos escolheu aqui, realmente, com esse propósito. Não haja sobra, mas haja algo especial para Deus. A devolução do dízimo era apenas uma parte do plano de Deus para o sustento do seu trabalho. Numerosas dádivas e ofertas foram divinamente especificadas. Sobre o sistema judaico, o povo era ensinado a cultivar o espírito de liberalidade,
tanto em sustentar a causa de Deus, como em socorrer os necessitados. Atos Apóstolos, eu aqui esqueci aqui a referência, a página, mas está na página 235, se não me engano. Eu quero contar-vos uma experiência. Nós vimos aqui que Deus tinha inúmeras dádivas que eram oferecidas, não é? No templo dos israelitas, mas hoje Deus também deseja que nós possamos não só trazer as nossas ofertas para aqui, mas também poder ajudar aqueles que precisam. Eu lembro que uma vez eu fui para a Assembleia Espiritual em Pombal, isto já foi há alguns anos atrás. E nós ali chegamos, participamos tanto da manhã como da tarde, o programa foi excelente. E durante a viagem de regresso, eu tinha ido com a minha igreja e nós alugamos uma caminhoneta e durante o trajeto de volta, houve alguém que levantou-se assim, olha, queridos meus irmãos, este chofer aqui, ele não é adventista, mas seria bom que nós pudéssemos também contribuir de forma favorável com uma oferta para ele. E todos concordaram. Então, ele tirou um chapéu e foi passar no chapéu, as pessoas foram colocando 5, 10 euros, por aí, 20. E quando chegou perto de mim, eu tinha ali 20 euros. Eu ainda não era adventista, mas o Espírito Santo disse assim, dá. Eu tinha 20 euros no bolso. E eu hesitei. O Espírito Santo disse, dá. E eu hesitei. E hesitei. E depois comecei a duvidar. Será que o Espírito Santo está a falar comigo? Irmãos, aquele irmão passou e eu não dei. Eu senti tão mal, tão mal, tão mal, porque eu entristeci o Espírito Santo. Quando nós não damos as nossas ofertas, quando nós somos fiéis, nós entristecemos a Deus. Isso é uma verdade. Então, Deus é tão fiel para connosco, Deus nos dá tudo o que nós necessitamos. Porquê que nós sermos fiéis a Ele? Porquê? E é por isso que Deus deseja realmente um coração fiel. E Deus está a olhar para isso. Deus está a olhar para um coração fiel. Isso vale mais. Então, a partir daquele dia, eu tomei a decisão de ser fiel a Deus. As pessoas são tentadas a usar os seus bens em benefício próprio na satisfação do apetite, do adorno pessoal ou do embelezamento dos seus lares. Nessas coisas, muitos membros da igreja não hesitam em gastar livremente e até de forma exagerada. Acontece. Somos humanos. Mas quando são solicitados a dar para o tesouro do Senhor, a fim de que se promova a sua obra na terra, titubeam. Talvez, sentindo que não podem escapar à conjuntura, dão à questão uma importância tão insignificante que não raro gastam com coisas desnecessárias. Não manifestam um amor real pelo serviço de Cristo. Um fervoroso interesse na salvação dos outros. Então, para esses, eles estão em falta. Esses estão em falta, sim. E é por isso que Deus deseja que possamos ser liberais na forma como nós damos as nossas ofertas. Diz Malaquias o seguinte: roubará um homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que nós temos roubado? Nos dízimos das ofertas alçadas. E como maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação de Israel. E volto a dizer, irmãos, quando nós somos fiéis, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, eu quero dizer-te uma coisa, o dízimo vai falhar, a oferta vai falhar. Sabem porquê? Porque Deus não é o primeiro na nossa vida. Então, como tal, Deus está realmente a falar do nosso coração hoje para que possamos colocá-lo em primeiro lugar. E, mesmo que as nossas contas sejam astronómicas, Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Quero contar-vos uma experiência. Eu estava num pequeno grupo lá em Lisboa, já há uns anos atrás, e havia um jovem, que alguns conhecem, mas eu não vou dizer o nome. Ele estava a estudar música em Lisboa, mas ele morava no Porto. E ele disse-me assim, lá no pequeno grupo, sabem, eu tive uma experiência com Deus esta semana. Eu
não tinha o hábito de dar as minhas ofertas nem dízimos. Os meus pais davam mesada, e o que é que eu fazia? Eu gastava tudo, mas eu decidi pôr a Deus em primeiro lugar e pôr Deus à prova. Então o que é que ele fez? Ele tirou daquela mesada que o pai deu, tirou o dízimo, tirou a oferta, e não sobrava o dinheiro para ele ir de volta para casa, naquele fim de semana. Mas, para o espanto dele, houve um colega que disse assim, olha, eu notei que tu moras no Porto, não é? Sim, eu também. Olha, se tu quiseres, podemos vir os dois, e os dois ficar para o Porto. Então, a partir daquele momento, aquele nosso irmão, aquele jovem, nunca mais precisou de pagar um centavo para ir de Lisboa a Porto. Sabem porquê? Ele foi fiel a Deus. Então, Deus honra. Mas aqueles que roubam a Deus, aqueles que fazem como eu fiz, quando Deus pediu que eu desse e eu retive, não são abençoados. De forma nenhuma. Por isso, a bênção quando nós somos fiéis a Deus. A bênção sem medida quando nós não falhamos. Deus abençoa. Trazei, pois, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus está aqui a pedir prova de fé. Prova de fé, e só a fé vai nos ajudar realmente a ver as bênçãos de Deus a fluir do céu para nós e nós para os outros. Então, que Deus nos ajude a sermos fiéis. E eu queria agora partilhar convosco um pequeno vídeo para a nossa reflexão também. Aguardar um pouco. Ouçamos com atenção. Provai e vede. História de hoje. Deus quer nos ouvir. Eu sou José Catalã, ancião da Igreja Adventista de San José, distrito de Melipilla, Chile. Essa é minha esposa, Maria Antônia. Ela é diretora de diaconisas e está sempre ajudando na recepção, direcionando os membros e as visitas ao templo. Meus filhos, José e Ricardo, são ativos nos programas da igreja. Nossa família é muito abençoada por Deus. Dedicamos grande parte do nosso tempo ao serviço de Deus. Eu sou perito em agricultura e pecuária e, junto com a minha família, nós trabalhamos no campo, semeando a terra. Temos cerca de 40 cabeças de gado, que produzem leite e queijo para venda ao público. Há um tempo, por motivos desconhecidos, nossos bezerrinhos nasciam e uma grande porcentagem deles, em pouco tempo, morria. Todos os anos, tínhamos uma grande perda de animais. O que aconteceu? Você deve orar ao Senhor. Ele terá com certeza uma resposta para nós para solucionar nossos problemas. Oremos então. Senhor, eu sei que nós levamos uma vida cristã superficial, sem um propósito, com falta de fé. No entanto, reconheço que tudo o que tenho é graças às suas bênçãos. Talvez o tenhas permitido que os bezerrinhos estejam morrendo para que nós confiemos mais em Ti.
Hoje quero provar tuas promessas. Independente de qualquer coisa, quero dedicar-te uma oferta de gratidão por tudo que tens me dado. Todos os anos, de agora em diante, eu vou dedicar o valor da venda do melhor bezerro para o avanço da sua obra e a pregação do Evangelho. E também darei tudo de mim em resposta a tudo que tens me dado. Que o Senhor aceite a minha oferenda e se faça a sua vontade. Amém. Após um ano, vimos as respostas de Deus. Todos os bezerros nasceram e cresceram com saúde. Eu permanecia fiel ao pacto com o Senhor. Certo dia, quando eu fui alimentar os animais, grande foi a minha surpresa quando vi que um dos bezerros que havia acabado de nascer estava morrendo. Em nenhum momento eu duvidei da promessa do Senhor. Em frente ao bezerro praticamente morto, eu decidi continuar confiando em Deus. Na manhã seguinte, eu caminhava entre os animais, sem saber que na frente um milagre havia ocorrido. A mesma vaca havia parido outro bezerro. Era forte e estava mamando. Não havia outra coisa que fazer mais do que erguer as mãos aos céus e agradecer a Deus por cumprir sua promessa em nossas vidas. Queridos irmãos, nunca mais um bezerro morreu em nossa fazenda. Eu e minha família continuamos confiando em Deus, crendo que há um novo céu e uma nova terra para os que se firmam nas promessas do Senhor. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Querida igreja, eu confesso que quando eu ouvi esse testemunho, impactou-me, porque nós vemos a forma como Deus tocou naquele irmão, naquela irmã também, para que eles pudessem mudar de atitude diante de Deus. E as bênçãos fluíram, sim. E mais uma vez eu quero fazer um apelo aqui à igreja esta manhã, a que possamos realmente refletir como está a nossa fidelidade a Deus. E eu quero falar para os jovens, quero falar para as crianças, quero falar também para os adultos, como estamos na nossa fidelidade a Deus. Temos dado a Deus o que sobra, temos dado a Deus o mais excelente de nós mesmos. E se ainda não estamos do ponto onde Deus deseja, hoje é o dia de nós tomarmos essa decisão em oração, em reflexão, e pedir a Deus que possamos realmente dar a Deus aquilo que Ele motiva-nos a dar. Porque a Bíblia diz-nos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esta manhã eu convido-vos realmente a meditar nesse texto, a viver João 3,16, como algo que possa catapultar cada vez mais a nossa fidelidade, a nossa entrega a Jesus, para que possamos amar a Deus e dar com alegria, porque Ele nos deu o maior presente de todos, foi Jesus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos encoraje a não baixarmos na nossa fidelidade para com Ele, mas pelo contrário, sermos inquebrantáveis mesmo em meio a provações. Amém. Senhor, dá-nos a fé que possa mover montanhas, a fé que possa também mover, Senhor, o mais excelente, Senhor, de nós mesmos para Ti, Pai. Para que do alto venha aquela bênção, Senhor, que nós necessitamos para poder partilhar com outros, Pai. Enche-nos mais uma vez do Teu Espírito Santo, Senhor, para que todo o nosso viver seja dedicado todo, Senhor, para Ti, Pai.
e que não haja em nós sobra para Ti, mas pelo contrário, o mais excelente, o melhor e cada vez mais, Senhor, o mais precioso para Ti. Porque Tu nos deste o dom mais estimável, Senhor do céu, que é Jesus. E também agradecemos ao Pai porque após Jesus Tu nos deste o Teu Espírito Santo, Senhor. O dom também excelente, Pai. E é por isso que nós queremos agradecer-Te por tudo e pedir mais uma vez, Senhor, que nos dê um coração humilde para que possamos realmente buscar de Ti o mais excelente em tudo que nós façamos para Ti, Pai. É que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.